Estamos dando início aqui às nossas videoaulas da quarentena. Nós vamos falar sobre relações métricas no triângulo retângulo. Relações métricas no triângulo retângulo. Em um triângulo retângulo, o maior lado é chamado de hipotenusa. Lado esse que fica oposto ao ângulo reto. Os outros dois lados, que são perpendiculares entre si, são os catetos. Os ângulos agudos são complementares, ou seja, a soma dos dois é 90 graus. Bom, eu quero que vocês observem aqui, nesse triângulo que nós temos, a hipotenusa, certo? Que é o maior lado do triângulo e ela fica oposta ao ângulo reto. Vocês podem observar aí, os dois lados que formam um ângulo reto, aos quais aqui eu estou chamando de cateto. Aí eu quero chamar a atenção de vocês para um exemplozinho que a gente elaborou com relação à nossa cidade. A figura a seguir corresponde ao mapa de um espaço localizado entre as ruas de Alto Longar. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para esse triângulozinho aqui. Viu? Esse aí é um triângulo retângulo. E eu quero que vocês observem o seguinte. Aqui nós temos a Rua Azaria Campos. Aqui nós temos a Avenida Manuel Barros. E aqui nós temos a Rua das Flores. Diz o seguinte. Se o mapa tem a forma do triângulo retângulo, responda. Bom, o mapa, como eu falei, trata-se de um triângulo retângulo. E aí eu tenho duas perguntinhas aí para a gente responder. A primeira dela diz o seguinte. Qual rua representa a hipotenusa? Como a gente viu lá em cima, o que é a hipotenusa? A hipotenusa é o maior lado do triângulo. A hipotenusa é o maior lado do triângulo. Se a hipotenusa é o maior lado do triângulo, então a rua que representa a hipotenusa é a Rua Azarias Campos. Então, quais as ruas que representam os catetos? Bom, como a gente falou lá em cima, os catetos são os dois lados do triângulo que formam um ângulo reto. Como você observa, o ângulo reto está aqui. E quem são as duas ruas que estão formando o ângulo reto? São a Rua das Flores e a Avenida Manuel Barros. Então, nós vamos colocar aqui, ó, Rua das Flores e Avenida Manuel Barros. Elementos de um triângulo retângulo. Considere um triângulo ABC, retângulo em A, e o segmento de reta AH, perpendicular ao lado BC, com H em BC. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando aqui que nós temos um triângulo retângulo em A, certo? Por isso é um triângulo retângulo ABC, e que foi traçado nesse triângulo retângulo um segmento AH. Como vocês podem observar aí, o segmento vem do ponto A até o ponto H. Esse segmento, ele é um segmento perpendicular ao lado BC. Tá? Ele é um segmento perpendicular ao lado BC. E o ponto H, ele fica sobre o lado BC. Quando a gente faz esse traço, aqui, nessa altura H, ficam definidos os segmentos que são chamados elementos do triângulo ABC. E quem são esses segmentos e quem são esses elementos? Né? Os elementos
do triângulo que nós estamos mencionando aqui. Pronto. Aí eu quero que vocês observem o seguinte. O lado BC é justamente o maior lado do triângulo, certo? Como vocês podem observar. E como é o maior lado, ele é o quê? A hipotenusa. Aí nós temos os lados AC e os lados AB. Quem são esses dito cujo aí? AC e AB. Esses lados são os catetos, que aqui nós estamos representando usando a letra minúscula A para representar a hipotenusa, a letra minúscula B para representar o cateto AC e a letra minúscula C para representar o cateto AB. Por que você está usando essas letras aí, professor? Poderiam ser outras letras. Mas por que eu estou usando essas letras aqui? Eu estou usando a letra A minúscula porque o ângulo oposto a ela é a letra A maiúscula. E aí é uma maneira da gente manter um padrão. Por que eu estou usando a letra B minúscula aqui? Porque esse cateto AC, que eu estou representando por B, ele é o lado oposto ao ângulo B, ou ao vértice B. E por que eu estou usando aqui o C? Pelo mesmo motivo citado anterior. C minúsculo, porque é o lado oposto, ou seja, o cateto oposto ao vértice C. Aí nós temos outras medidas que foram colocadas aqui. Se vocês forem observar, nós temos aí mais alguns elementos que não mencionei. Por exemplo, BH. Quem é BH? Está aqui, ó. BH. BH é simplesmente a projeção do cateto AB sobre a hipotenusa. Então, o que é projeção? Bom, quando eu digo projeção, é como se esse segmentozinho aqui fosse a sombra desse cateto, projetado aqui em cima dessa linha, certo? E quando eu falo aí CH, como vocês podem observar aqui, que é a próxima definiçãozinha que a gente tem, quando eu falo de CH, eu estou falando de quê? Da projeção do cateto AC, certo? Que está definido por medida B, sobre a hipotenusa, ou seja, como se aqui fosse a sombra desse cateto se projetando sobre a hipotenusa. E para finalizar a questão dos elementos, nós temos aí AH. E o que é AH? AH é o segmento que representa a altura do vértice A em relação à hipotenusa. E aqui nós estamos usando a letra H para representar, ou seja, a medida H. A altura, professor, mas a altura, a gente escreve a altura com a letra A. Sim, mas nós vamos adotar aqui nas representações, usar H para representar a altura. E aí nós estamos usando M para representar a projeção de AB sobre a hipotenusa e estamos usando N para representar a projeção de B sobre a hipotenusa. Pessoal, chamar a atenção de vocês aí para o exemplo 2. E nós temos aqui um triângulo ABC, certo? Também retângulo em A. Eu gostaria de chamar a atenção disso para vocês. E o que a gente quer aqui? É que de acordo com esse triângulo, a gente responda essas perguntas. Mas para me responder essas perguntas aqui, a gente vai ter que lembrar e fazer uso dos elementos do triângulo que a gente viu anteriormente. Professor, tem que saber tudo aquilo ali, o pessoal saber tudo aquilo ali que a gente mencionou anteriormente, é importantíssimo para que se tenha êxito num tipo de situação dessa que nos é imposta. Como diz aí, de acordo com a figura, responda. Letra A. Qual é a medida da altura relativa à hipotenusa? Aí quando eu falo a altura relativa à hipotenusa,
Veja bem, está aqui a hipotenusa. E quem é a altura? A altura é aquele segmentozinho que vem lá do A até chegar aqui no ponto H, que está sobre BC. Certo? E quanto é que mede essa altura? 10 centímetros. Ah, professor, é só isso? Bom, nessa situação, o que a gente está querendo é justamente só isso. Tá? 10 centímetros. Agora vamos para a próxima. Bom, qual é a medida dos catetos? Ah, agora ferrou. Como é que eu vou saber quem são os catetos? Não ferrou. Por que não ferrou? Porque os catetos, como vocês lembram aí, eu disse que são os lados que formam um ângulo reto. Certo? E quem são esses lados? AC e AB. Ah, professor, então é fácil. Sim, é aquilo que eu falei. Você precisa saber quem são os elementos do triângulo retângulo, para que você possa fazer uso desse conhecimento numa situação dessa. Então, AC mede quanto? 5 raiz de 5 centímetros. E o outro cateto, que é o AB, ele está medindo 10 raiz de 5 centímetros. Passando aí a próxima interrogativa, que diz o seguinte: qual é a medida da hipotenusa? E veja bem, pessoal, a gente já respondeu isso aí. Não, nós não respondemos isso aí. Nós respondemos a altura relativa à hipotenusa. Ah, sim, professor, você falou que hipotenusa é o maior lado do triângulo, correto? Então, quem é a hipotenusa? É o segmento BC, certo? E quem é o segmento BC? É BH, que mede 20, mais HC, que mede 5. Ou seja, nesse caso, a hipotenusa mede 25 centímetros. Então, nós temos aí 25 centímetros. Outra. Qual é a medida do cateto AB sobre a hipotenusa? Certo? Qual é a medida do cateto AB sobre a hipotenusa? Pessoal, eu não coloquei aqui de forma clara. O que eu estava querendo que a gente visse aí na questão é a projeção do cateto AB. Então, o que na realidade eu quero que a gente responda aqui é a projeção. A projeção do cateto AB sobre a hipotenusa. E aí, quando eu falo da projeção do cateto AB, é aquilo que eu disse, ó, é a sombra que o cateto AB ele desenvolve sobre a hipotenusa. Então, como eu estou falando aqui, eu estou fazendo aqui essa correção, né, da projeção, eu quero a projeção aí, então eu estou falando de 20 centímetros. E na letra E, também eu quero aí, da mesma forma que na letra D, eu estou querendo também a projeção. Só que nesse caso agora, eu estou querendo a projeção do cateto AC sobre a hipotenusa. Então, nesse caso, eu estou falando de quê? De 5 centímetros.